Se você chegou agora, há pouco a gente estava falando sobre a morte do ator Paulo Gustavo e, sobretudo, sobre um procedimento médico que foi feito durante os últimos dias de vida dele, que tem a sigla ECMO, que é a respiração extracorpórea. A gente convidou a doutora Marina Fantini para explicar para a gente, ela é cardiointensivista, não é como isso funciona, porque gerou muitas dúvidas. De maneira muito simplória, eu peço até licença, doutora, a gente pode considerar, você já explicou inclusive na primeira entrada aqui a respeito do procedimento, é como se fosse uma hemodiálise do pulmão, algo assim, não é? Eu queria saber em Exato. quais casos esse procedimento é indicado. Então, Gustavo, esse procedimento é indicado aos pacientes que estão vivendo uma disfunção pulmonar. Quando o pulmão para de funcionar, para de fazer as trocas que ele precisaria de fazer para manter o paciente vivo, e o pulmão não responde às medidas habituais que a gente faz dentro do CTI, a ECMO está indicada. Agora, segundo os dados médicos a respeito do assunto, o risco de um procedimento assim é considerado alto, de até 50%. É isso mesmo. Então, só é usado em casos de extrema necessidade, correto? De extrema necessidade. A ECMO é uma terapia muito complexa e ela carrega consigo alguns riscos. Então, a gente precisa de indicar aos pacientes que têm uma grande chance de não evoluir bem. Ela precisa de ser contextualizada aos doentes que têm uma grande chance de falecer. E nesse sentido, doutora, quais são as vantagens de um tratamento nesse sentido? O grande objetivo da ECMO é poupar os órgãos, né? Poupar o pulmão. Então, grande vantagem de se utilizar a ECMO é que a gente pode parar de machucar o pulmão com a ventilação mecânica e dar um tempo para que aquele pulmão que está acometido pela doença se reabilite. Essa é a grande vantagem da ECMO. Sim, é ótimo explicar dessa forma. Então, só retomando o procedimento, porventura alguém possa ter chegado agora e não ouviu a sua explicação, isso é importante, não é? É como se você, em vez de continuar sobrecarregando aquele corpo que está lutando para manter a oxigenação, você transfere esse processo para fora do corpo. É isso que acontece durante essa técnica. Perfeito, exatamente. Então, de uma maneira um pouco técnica, a gente tira o sangue do paciente, encaminha esse sangue até o pulmão artificial e devolve o sangue já pronto para ser utilizado, né? Então, quando o pulmão não está funcionando muito bem, a ECMO entra como nesse contexto de ser um pulmão artificial. Enquanto isso, a gente tem que enfrentar a doença que está causando aquela disfunção do pulmão. Sim, a técnica foi apontada aí como necessária em muitos casos, sobretudo durante a pandemia. Mas o país, na sua visão, doutora, está preparado para atender essa demanda com uma técnica desse tipo? Acho que sim. Acho que, na verdade, a gente está se preparando, né? Não é uma técnica nova. A ECMO, ela é feita no mundo há mais de 40 anos. Nesse momento da Covid é que ela, né, tomou assim, um pouco mais de visibilidade, mas os grupos já fazem ECMO aqui no Brasil há mais de 10 anos e acho que está todo mundo se preparando para que a gente consiga democratizar um pouco e ofertar essa terapia de uma forma mais tranquila, né, a população de modo geral. Doutor, importante ter falado a respeito disso, porque a gente falou inclusive do risco, né? Ser um tratamento aí de alto risco, depende muito também com que essas equipes que vão realizar um procedimento assim estejam muito preparadas, porque não é algo muito simples de se operar, é isso? É isso, Gustavo. É uma terapia bastante complexa. Ela precisa de ser feita por pessoas experientes que tenham qualificação técnica, que sejam habilitadas para fazer a ECMO, né? ECMO não é uma terapia para aventureiros, é uma terapia multidisciplinar que requer uma organização, muito estudo, mas que salva vidas. Então a gente precisa de lutar para que isso aconteça. Sim. Enquanto o paciente está, né, sobrevivendo nessas condições, doutora, qual que é o esquema montado ali em volta desse paciente? É uma constante vigilância, né? A gente estava falando da equipe que tem que estar preparada, mas boa parte dessa preparação é justamente por isso, saber identificar também a evolução desse paciente ali segundo a segundo. Segundo a segundo. Então,
quando primeiro precisa de um engajamento do CTI para entender que aquele paciente é um paciente que se beneficiaria da ECMO. Depois a gente chama um cirurgião que instala as cânulas, que começa todo o procedimento, e depois a gente tem uma equipe multidisciplinar que fica em tempo integral ao lado do doente, né? Porque não é só uma máquina e não é só um paciente de CTI, é um binômio, é um conjunto de um equipamento e um paciente gravemente acometido por uma doença. Então, é um cuidado integral, um cuidado muito particular, assim, cheio de detalhes, mas quando a gente consegue caminhar e reparar todos os problemas que podem acontecer ali no meio do caminho, os resultados são fantásticos. Sim, para a gente usar como exemplo, não é, esse personagem que chamou muita atenção, o que aconteceu com ele e deixou todo mundo muito chocado, né, doutora? Nesse caso, o Paulo Gustavo foi submetido a um tratamento desse nível. O que pode ter acontecido até para justificar? Porque a gente fala, poxa, é um tratamento importante, que tem a grande possibilidade, não é, de salvar vidas, mas no caso dele não adiantou. O que pode ter acontecido pela sua experiência? A ECMO, no contexto do Paulo Gustavo, o manteve vivo por mais de 30 dias, né? E o que aconteceu com ele foi uma intercorrência, um problema médico que extrapolou o problema do pulmão, o problema inicial que a ECMO estava dando suporte. Então, ele teve um quadro de uma embolização maciça, um problema da doença, da Covid, por uma fragilidade do pulmão que não estava, né, que tinha as suas lesões ali causadas pela Covid, e quando o problema do paciente extrapola o problema pulmonar, a ECMO não consegue, né, resolver o problema. Ela suportou o Paulo Gustavo, enquanto o grande problema dele era uma disfunção das trocas gasosas, né? Então, infelizmente, nesse caso, a ECMO cumpriu o seu papel, fez o suporte pulmonar enquanto houve essa demanda, mas à medida que o problema dele extrapolou para outros órgãos, a ECMO não cumpria mais o seu papel, não era esse o objetivo. Para a gente encerrar, doutora, de alguma forma essa experiência que a gente está tendo agora durante a pandemia, justamente com o uso da ECMO, pode ajudar em casos de doenças respiratórias graves daqui para frente? Por exemplo, o convite a conhecer o tratamento, a usar e a se preparar para usá-lo foi feito durante a pandemia de forma mais intensa. Isso pode ajudar daqui para frente? Certamente, Gustavo, certamente. A ECMO é uma terapia de suporte utilizada para todos os problemas pulmonares que têm um caráter reversível. Então, várias outras doenças, vários outros acometimentos pulmonares ou cardiopulmonares podem ser suportados pela ECMO. Eu acho que a gente tem aí uns bons momentos pela frente de estudo e de engajamento aí muito multiprofissional para que a gente consiga alcançar resultados cada vez melhores com a ECMO. Tá ótimo, a gente conversou ao vivo com a doutora Marina Fantini, cardiointensivista. Muito obrigado, viu, pela gentileza da sua entrevista. A gente volta a se falar em breve. Até mais. Obrigada, Gustavo.